Começando agora a quarta parte do nosso projeto Day Trade do Zero. No vídeo anterior a gente falou um pouquinho aí sobre a formação dos candlesticks, ou das velas, né? E das informações mais importantes que a gente consegue extrair deles. Já nesse vídeo a gente vai falar aqui sobre suporte e resistência e também sobre linha de tendência, que são alguns dos principais níveis de interesse, níveis de pressão que a gente tem dentro do mercado e que a gente precisa dominar, porque é a base da análise técnica. Bom, os suportes e resistências são níveis de interesse, como a gente falou, onde o preço tende a reagir ao tocar. Eles são formados por topos e fundos anteriores. Como a gente falou, os topos e fundos anteriores, por se tratarem de níveis de interesse, onde o preço tende a reagir ao ser tocado, eles vão acabar interferindo no preço no futuro. A gente vai aqui partir para o gráfico, a gente vai direto para o gráfico aqui para poder pegar alguns exemplos. Olha só, aqui tivemos, nesse período aqui, exemplos claríssimos disso, onde topos e fundos interferiram no preço no futuro. Por exemplo, aqui nós tivemos a formação de dois topos. Olha só, dois topos. Só lembrando que aqui foi um período consolidado. Como a gente tinha falado anteriormente, o mercado ele só vai para cima, para baixo ou para o lado. E nesse momento aqui o mercado ele ficou lateral. Ele ficou dentro de uma área, respeitando os limites dessa área. Aqui o mercado acabou formando dois topos, como vocês já viram. E lá na frente, quando o preço encontrou esse topo de novo, olha só o que aconteceu, ele reagiu. Ele chegou naquela região e como é uma região de interesse, vai ter uma briga forte ali entre compradores e vendedores e é provável que o preço vá reagir. Em algumas vezes ele acaba corrigindo ou revertendo a tendência que ele estava tomando, justamente porque ele chegou em um nível de interesse e não teve força suficiente para passar daquela região. E a gente consegue enxergar isso pela formação dos candles. Lembra que a gente falou que baseado no corpo do candle, baseado na sombra ou pavio do candle, a gente consegue fazer essa leitura. Nesse momento aqui, inclusive, vou dar um zoom para ficar mais claro. Olha só, nesse momento aqui a gente consegue perceber que o mercado ele vinha subindo, encontrou um nível de interesse de topos anteriores que vão interferir no preço no futuro e a gente consegue ver que essa sombra mostrou aqui para a gente, marcou o preço máximo que esse candle chegou. Então, por um momento, dentro dos 5 minutos, a gente está no gráfico de 5 minutos aqui, por um determinado momento, esse candle ele era comprador, ele era positivo. Mas chegou nessa região de briga, onde ele tende a reagir, e foi empurrado para baixo. Os vendedores conseguiram jogar o mercado para baixo, eles dominaram aí nesse momento. Então, essa sombra superior, ela indica reação vendedora, indica força, defesa da ponta vendedora, da ponta contrária, até porque o mercado vinha subindo, então quem estava dominando era a ponta compradora. Quando ele chegou nessa região, a ponta vendedora atacou mais forte, os vendedores foram mais fortes e acabaram derrubando o preço. Então aqui a gente já consegue perceber que a formação do candle dentro do preço, em níveis de interesse principalmente, consegue mostrar aí muita coisa e até auxiliar a gente na tomada de uma possível decisão de venda ou de compra. Voltando aqui para o nosso exemplo, os fundos que se formaram também acabaram fazendo isso. Olha só, o preço formou esse fundo aqui, esse primeiro fundo, e depois que ele reagiu aqui em cima, como a gente acabou de explicar, o mercado caiu e encontrou o mesmo nível desse fundo anterior. E o que aconteceu? O mercado reagiu, ou seja, a ponta vendedora estava dominando. Quando o preço encontrou uma região de interesse, onde provavelmente vai ter uma briga ali, onde o preço vai reagir, a ponta contrária nesse momento agora seria a ponta compradora, então eles conseguiram empurrar o mercado para cima. Né? Os vendedores não tiveram força suficiente para jogar o preço além dessa região de interesse e o mercado acabou voltando. E esse mesmo movimento se repetiu aqui, quando o mercado voltou de novo nessa região, encontrou essa região de novo, e olha só o que aconteceu. A formação dos candles aqui mostraram a mesma coisa, o mesmo exemplo aqui de cima. Bastante sombra inferior, em cima de uma região de interesse, que só mostra que nessa região os compradores atacaram novamente. Né? Os compradores foram mais fortes, acabaram jogando o preço para cima. E o mercado acabou se deslocando para cima aí de fato. Aí quando ele acabou chegando aqui no mesmo nível desse topo anterior, o que aconteceu? O mercado mais uma vez reagiu.
E depois que ele voltou a cair, encontrou o mesmo nível aqui de trás e reagiu novamente. Ou seja, a gente já consegue perceber aqui que sim, os topos e fundos anteriores, eles formam regiões de interesse que tendem a interferir no preço no futuro. Então é sempre importante dominar isso, é sempre importante ter isso em mente, principalmente quem opera aí baseado só em análise técnica. Os topos e fundos são a base do mercado literalmente. Voltando lá para o nosso slide, nós podemos considerar os suportes e resistências como níveis onde há suficiente volume de compra ou venda que acabam temporariamente segurando o preço. Como a gente falou naquele exemplo, o mercado ele vinha caindo, ele não teve força suficiente para romper aquela região de interesse anterior. E lá, bem em cima daquela região, a ponta contrária acabou sendo mais forte e jogando o preço para cima. Então é mais ou menos isso que acontece. Quando o suporte ou resistência é rompido, é porque não havia essa força, esse volume de compra ou venda suficiente para segurar temporariamente o movimento do preço. Então o mercado acabou rompendo aquela região. E isso é totalmente normal, é o movimento natural do mercado, porque para o mercado poder subir, ele tem que ir rompendo os níveis anteriores. Para o mercado descer, ele tem que ir rompendo os níveis anteriores também. Ou seja, no caso da alta, ele tem que romper os topos anteriores. E no caso da baixa, romper os fundos anteriores. Obviamente que o mercado ele pode simplesmente romper, mas a tendência, na maioria das vezes, é que ele acabe reagindo. Isso não quer dizer que o mercado vai reverter toda vez que chega no nível de interesse como suporte e resistência. Mas muito provavelmente vai ocorrer ali uma reação. Continuando aqui o exemplo, temos aqui uma figura mostrando justamente isso, o esquema aqui da resistência, dos níveis de resistência e suporte. E só mostram aqui, ilustram tudo aquilo que a gente acabou de falar. Olha só, nesse esquema aqui, o preço ele vinha caindo e acabou formando um fundo. Olha só, tivemos um fundo. E quando a gente tem um fundo, a gente sabe que esse fundo ele pode interferir no preço novamente lá no futuro. Aí o mercado subiu, acabou formando um topo. Então já tínhamos um topo e um fundo definido. Quando o preço ele desceu e acabou encontrando aquele fundo anterior, ele acabou respeitando, ele acabou não tendo força suficiente para romper aquele fundo anterior e acabou reagindo, tá? Então já tínhamos dois fundos no mesmo nível aqui. Então a gente já pode considerar que a gente tem uma região forte de suporte. E aqui em cima, olha só, quando o preço, na verdade antes disso, ele acabou tocando uma terceira vez aqui nesse fundo, só confirmando para a gente que essa região de suporte era muito forte, até porque o preço reagiu de novo e foi jogado para cima. Quando o preço subiu aqui e encontrou esse topo anterior, ele acabou respeitando também. Foi bem rápido, como vocês podem ver, logo corrigiu, mas ele acabou respeitando o topo anterior. Então, nesse momento, já tínhamos aí dois topos no mesmo nível e três fundos no mesmo nível. Porém, como a gente falou, o mercado ele nunca vai permanecer só para cima, só para baixo ou só para o lado. Ele vai ter que romper os níveis anteriores, sejam topos ou fundos, para poder tomar uma tendência, que é o movimento natural do mercado. E muita gente também que está começando se confunde com a questão de suporte e resistência. Ah, suporte em cima, resistência embaixo, como é que funciona? Basicamente, você precisa saber que toda faixa, todo nível de interesse que está acima do preço, ele é considerado a resistência. Todo nível de interesse que está abaixo do preço é considerado suporte. Tá? É como se a gente considerasse a resistência como o teto e o suporte como o chão. Porém, como a gente sabe que o preço ele vai romper uma hora ou outra essa região, a gente aqui tem esse conceito de que uma resistência rompida ela se torna um suporte. Um suporte rompido se torna resistência. Justamente porque o preço, no caso de romper uma resistência, como foi esse exemplo aqui, olha só, tivemos aqui uma resistência, dois topos do mesmo nível, e o preço acabou rompendo. Olha só, rompeu. Formou um topo aqui em cima, como vocês podem ver, e quando ele voltou aqui, ele encontrou essa mesma região que antes era uma resistência. E agora ela acabou se tornando suporte. Isso aqui é uma configuração muito conhecida que a gente fala muito aí nos diários de trade também, que é a famosa mudança de polaridade. Esse nível aqui deixou de ser uma resistência e agora passou a ser um suporte, justamente pelo fato de que, quando o preço rompeu essa região, o preço ficou acima dessa região. E como a gente acabou de falar,
todo nível de interesse que está abaixo do preço, ele é um suporte, e toda região de interesse que está acima do preço, ela é uma resistência. E quando o preço passou aqui para cima dessa região, ele agora ficou acima dessa região de resistência. Logo, quando o preço voltar lá, ela vai servir agora como um suporte. E foi o que aconteceu. O mercado bateu nessa região, respeitou, até porque ela, por mais que foi rompida, ela não deixou de ser uma região de interesse. E o mercado acabou encontrando o topo anterior aqui, respeitou também, caiu, encontrou o fundo anterior, respeitou também e seguiu o seu fluxo natural, né? Seguiu rompendo os topos anteriores, mas poderia também cair e romper os fundos anteriores. E sim, se o mercado caísse aqui, rompesse o nível de suporte, ele agora passaria a ser um nível de resistência, porque o preço estaria trabalhando abaixo daquele nível. Então, é sempre bom ficar ligado aí nesse esquema. Dando continuidade aqui, a gente vai falar rapidamente sobre linhas de tendência, ou LTA ou LTB, que o pessoal conhece aí pela abreviação das linhas de tendência de alta e linha de tendência de baixa. As linhas de tendência são utilizadas para projetar níveis de interesse no gráfico, a partir da conexão de fundos mais altos ou de topos mais baixos. Isso aqui é bem simples. Olha só, vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Um exemplo de tendência de alta. E nós temos a tendência de alta quando o mercado está formando topos e fundos mais altos que os anteriores. Quando ele está formando topos e fundos ascendentes. Bom, nesse momento em que o mercado está formando topos e fundos ascendentes, a gente pode conectar esses fundos a fim de traçar aqui uma LTA, ou seja, uma linha de tendência de alta. Se a gente conecta, deixa eu colocar em azul aqui, se a gente conecta esses fundos, ou esse fundo aqui, a gente tem nesse momento uma linha de tendência de alta. E a linha de tendência de alta, ela também é um nível de interesse. A gente pode considerar uma linha de tendência como um nível de suporte e resistência na diagonal. Tá? Vocês percebem aqui que ele está na posição diagonal porque ele está conectando os fundos ascendentes. E quando o preço ele bate nessa região, por se tratar de um nível de interesse, ele acaba tentando fazer uma reação também a esse nível. Como a gente falou, é como se fosse um suporte ou uma resistência, só que na diagonal. A mesma coisa vale para o exemplo de baixa. Quando nós temos aqui topos e fundos mais baixos, nós temos uma estrutura de baixa. A gente já falou sobre isso. Nós temos uma estrutura de baixa, ou seja, uma movimentação de baixa, de desvalorização. Nesse momento aqui, se a gente conecta os topos que estão abaixo um do outro, a gente tem uma linha de tendência de baixa e o preço tende a reagir quando tocar nessa região, por se tratar também de um nível de interesse. Olha só. Então, resumindo, a linha de tendência de alta, ela pode ser formada, ela pode ser projetada quando nós temos uma estrutura de alta, uma tendência de alta, obviamente, e quando temos aí fundos acima dos anteriores, como foi esse caso aqui. E a linha de tendência de baixa, ou LTB, é quando a gente conecta, ela é formada quando a gente conecta os topos descendentes, projetando aí uma linha que tende a reagir, que o preço tende a reagir ao tocar ela. Voltando aqui para o nosso slide. A LTA, é a linha de tendência de alta, ela se forma justamente quando temos fundos ascendentes, podendo conectar esses fundos utilizando a linha e projetando sua extensão no gráfico, esperando que o preço reaja a esses níveis de interesse, como a gente acabou de falar. Linha de tendência de baixa, quando temos topos descendentes, podemos conectar esses topos utilizando a linha e projetando sua extensão no gráfico, foi o que a gente acabou de mostrar também. E as linhas de tendência são níveis onde o preço tende a reagir ao tocar, que a gente também acabou de falar. E a observação, uma tendência só é válida até ser perdida. Isso aí é até um dos conceitos da teoria de Dow, que só pesquisar no Google aí é uma das teorias mais importantes sobre o mercado financeiro, sobre as tendências. E fala justamente sobre isso aqui. Olha só, a gente vai falar sobre isso agora, sobre a teoria de Dow de uma tendência só é válida enquanto ela não é perdida. Aqui é aquele mesmo exemplo que a gente acabou de desenhar aqui no Paint. Acabei apagando aqui, mas olha só.
topos e fundos ascendentes, como a gente falou, temos uma tendência de alta, certo? Claramente uma tendência de alta. Enquanto o preço permanecer acima dessa região, acima dessa linha, enquanto ele estiver montando estrutura de alta, a gente pode considerar que o preço está dentro de uma tendência de alta. A partir do momento que o preço ele passa a quebrar a linha de tendência e ele passa a formar uma estrutura no sentido contrário, ou seja, no sentido de baixa, nós temos agora a quebra da linha de tendência e o mercado está formando uma nova estrutura, ele está tentando formar uma nova tendência. Por isso que a gente falou, a tendência só é válida até ser perdida. Depois que essa tendência aqui ela foi perdida, a gente começa a considerar a possibilidade de uma nova tendência. A gente desconsidera essa tendência aqui e começa a considerar uma nova tendência. A mesma coisa vale para no caso de o preço voltar, olha só, voltar a subir e acabar rompendo, quebrando essa linha de tendência de baixa e começar a montar estrutura no sentido contrário. É assim que se dá uma tendência. Enquanto o preço está trabalhando abaixo dessa linha de tendência, enquanto o preço, resumidamente, enquanto o preço está trabalhando com estrutura de baixa, ele é uma tendência de baixa, só que a partir do momento que ele tenta reverter formando estrutura no sentido contrário, a gente já começa a desconsiderar a tendência anterior e começar a considerar uma possível nova tendência de alta. A mesma coisa vale para o cenário de alta, quando o mercado perde essa estrutura de alta e começa a formar estrutura de baixa, a gente pode considerar um novo movimento, uma nova tendência. E bom, essa aqui foi a nossa mini aula sobre suporte e resistência e sobre linhas de tendência. Valeu que assistiu até o final e no próximo vídeo a gente vai abordar aqui os principais padrões de candlestick, os padrões de reversão e os padrões de continuidade de mercado. É isso aí, valeu, até o próximo vídeo.